Oi, gente, tudo bem? Mais uma convidada especial aqui, especialíssima, né? Hoje eu tô com a Mari, alguns já conhecem a Mari. A Mari é psicoterapeuta, né, Mari? Isso. Explica aí um pouco aí. Quem é você, Mari? Né, Dani? O psicoterapeuta, por quê? Porque é psico-mentes, né? E terapeuta porque atua nessa área, no caso, né? Mas sou formada aí, vamos dizer, já uma formação tardia, né? Tardia, mudei de profissão já bem tardio. Hoje, acredito com 5 anos por aí de profissão, alavancando e trabalhando na área de traumas emocionais graves, que é a minha área. Mari, você tem filhos? Tem filhos. E filhas, também, né? E filhas. Conta um pouco pro pessoal, Mari, Filhos. sobre a tua maternidade. Filhos e filhas. Filhos, né? Tenho 2 rapazes. Tive um na minha adolescência, vamos dizer assim. E tudo com diferença grande. Sabe? 10 anos o primeiro pro segundo. Tenho 3 filhos, né? E depois 7 anos daí do segundo pra terceira, que daí veio a filhota daí. A Vitorinha, né? A Vitória. Minha norinha querida. Mari, nas tuas experiências profissionais desses 5 anos aí, o que tu observa que as mães mais sentem? O que elas chegam... Quais são as emoções que mais estão aí no coração, afloradas nas mães hoje, assim, que te procuram mais? O que acontece? Eu vejo assim, Dani, que o que está mais aflorado nas mães é, primeiro, a culpa. A culpa daquilo que elas acreditam que não estão dando conta, daquilo que elas estão falhando, sabe? Que às vezes nem estão falhando, é aprendizado. Porque tudo que, eu sempre digo, que a gente está vivendo, que nós estamos vivendo aqui, é a primeira vez. Tudo que a gente faz sempre é uma primeira vez. Assim como o primeiro filho, ela também está aprendendo a ser mãe, às vezes, do segundo, mãe do terceiro, e assim, né, sucessivamente. Porque uma maternidade é diferente da outra, não é igual. Porque exige já outras situações, já tem outras exigências, entende? Então vai mudando tudo, vai mudando a idade da pessoa, né, estações vão mudando. E a questão emocional também, Mari, não é porque eu tive uma gestação e naquela gestação eu fiquei, vamos dizer assim, super estável, foi tudo bem, que na próxima eu não posso ter sentimentos diferentes, né? Não tem um padrão que vai ser sempre emocional, que vai ser sempre igual. Você pode experimentar emoções diferentes também, Totalmente. Então, Mari, deixa eu te fazer algumas perguntas que fizeram pra gente. A gente colocou umas caixinhas de perguntas e fizeram algumas perguntas pra Mari. Então o podcast hoje vai ser mais focado nas perguntas de mães que mandarem. A gente vai conversando sobre elas também, tá? Por que a maternidade pode desencadear emoções tão intensas e até mesmo contraditórias? Me falou uma mãe que diz assim: olha, Dani, ao mesmo tempo que eu amo meu filho, às vezes eu tenho vontade de sair correndo, largar tudo, ir embora, porque parece que eu não consigo ser mãe ali. Eu grito, eu me desestabilizo, né? Por que a maternidade tem isso, Mari? Eu vejo assim, ó, que pode ser também ali um pouco, né, pelo que tá passando naquela situação, às vezes a própria criança, às vezes exige um pouquinho mais, dependendo, né, cada criança. Mas também tem muito a ver com a estabilidade dessa mulher com o companheiro. Quanto mais o companheiro é parceiro dela, porque às vezes assim, ó, olha como é incrível. Parece assim, ó, se eu cuidar bem da criança, é um paizão. Às vezes ele pode ser também um paizão, mas não é um maridão. Entendi. Entendeu? Então, ela tá se doando. Nós temos que cuidar de nós, então já é de mim, eu já tenho que cuidar de mim própria, né? Isso faz necessário, comer, e água, e viver a vida. Então tem outro serzinho que agora também depende de mim, entendeu? Então eu tô me doando duplamente agora. Então eu preciso também que alguém reponha um pouquinho em mim. Eu preciso que alguém cuide um pouquinho de mim. Essas mãezinhas precisam que seja elas ser cuidadinha também. Às vezes é maravilhoso que esse homem seja um pai, que ele cuide dessa criança. Claro que sim, ele tem que fazer o papel dele de pai. Mas é maravilhoso também que ele entenda
que a maioria dos homens, né, até às vezes trabalha o dia todo, e é a mulher que se dedica mais, a mulher que se afasta. Eu tenho muitos, né, que estão comigo fazendo terapia, que elas se afastaram do trabalho ali 1 ano, 2 anos para ficar com a criança, então mudou a rotina dela, entende? Ela tá se dedicando mais para casa, para criança, ela abriu mão de alguma coisa, entende? Para ficar ali. Então ela também mudou a rotina dela. Então esse pai chega, esse marido chega, ele tem que ser aquele paizão, mas ele também tem que se doar um pouquinho também para essa mulher. Entendi. Entende? Os dois acabam, então, acontece com os dois, de assumir a paternidade, a maternidade, às vezes junto. demais, e esquecer que existe ali o casal. E tu diz que, de certa forma, isso acaba influenciando na maternidade. Muito. E a mãe solo, que nem tem a presença do pai. Então, isso. é mais difícil ainda algumas emoções. Não, aí que tá. Por quê? Porque a mãe solo, a nossa mente, ela é adaptável. Ela se adapta. Entendi. Então, eu sou mãe solo. É difícil? Claro que é. Só porque eu vou adaptar minha mente, o meu cérebro, que eu sou mãe solo. Então, ele depende só de mim. Eu não tenho outro pra contar. É comigo. E eu vou adaptar isso. Quando eu tenho um marido, é diferente. Eu não adaptei meu cérebro a isso aqui. Você tem um companheiro. Eu tenho um companheiro. E aí você exige também. E daí o meu inconsciente fica esperando dele. Entendi. Esperando dele para se dedicar para criança, esperando dele para se dedicar para mim com o marido. Então, porque eu não é diferente, são situações diferentes e o nosso cérebro é totalmente adaptável a situações. E às vezes você vai ver uma mãe solo, que eu não tô dizendo que não é difícil, mas você vai ver uma mãe solo mais tranquila do que uma mãe que tá com o esposo do lado. Eu entendi que a gente tá falando não da dificuldade da maternidade, né? Ou da falta do companheiro. Você tá falando da questão do cérebro ali que é o padrão ali vai se adaptar melhor emocionalmente porque já sabe que vai ter que viver sem aquilo ali, então isso também. Vai criar um padrão. Se as mulheres for parar para analisar um pouquinho, se o casamento dela tá abaladinho, abala também a maternidade dela. Então porque elas ela tá só podem doando, só entregando e não tá recebendo. Esse sentimento que a gente fala, que elas falam que é ao mesmo tempo aquela tristeza, né? Algumas relatam uma tristeza pela maternidade, mas um amor incondicional pelo filho. Parece que estão perdidas dentro do papel mãe ali. Isso pode também estar vinculado com a questão do casamento, do companheiro. Que coisa do companheiro, não imaginava isso. E a mulher às vezes pega uma carga ainda maior pensando, não, é só culpa minha, né? Meu marido tira de letra, ele tá super bem, eu tô cheia de conflitos, mas vem muitas vezes dessa falta de coisa, né? Como a gente consegue, Mari, diferenciar, né? O que é uma emoção natural da maternidade, né? E o que é um sinal aí de um trauma ou uma sobrecarga? Tem diferença dessas emoções? Tem sim. Algo que é da maternidade, ele vai passando. Entendeu? Ele vai passando. São fasezinhas. Entendeu? Aqueles primeiros meses da criança, o primeiro dormindo agora. Isso, vai passando, mas a pouco ele já não chora mais de cólica, mas a pouco, daí ela já passa com aquele desgaste ali, também já começa a parar, mas a pouco se a criança passa a dormir já a noite toda, né? Ela já descansa à noite, já se restaura, também tem que ver o sono dessa mãe, como que tá o acordar dessa criança durante a noite, então que fica cortando esse sono, né? E isso não é bom, mas... Não é bom, mas é uma fase, né? Sim, que passa. Tem que passar. Mas passa, entende? Mas passa. Mas quando é duradouro, quando não passa, quando a criança já cresceu, quando a criança já tá... dorme bem, tranquilo, mas a mãe continua... Mas a mãe não consegue, daí tem que investigar, que daí sim pode ser uma depressãozinha ali. Um trauma pode ser, Mari. Pode ser um trauma que ela tá ali vendo a criança, ela passou por algumas situações quando ela tinha 5, 6 aninhos, agora a criança tá ali com 5, 6 anos, mais ou menos, e ela começa a ver ela na criança. Acontece isso? Sim. O cérebro tem essa memória da infância. Muito, porque daí porque mexe com o amor pro nosso cérebro é amor. Entende? Então daí eu olho ali pra criança, a criança tem 7 anos, e aconteceu alguma coisa com ela com 7 anos de idade com aquela mãe. Aí ela olha, nossa, eu tinha essa idade, olha só, quando aconteceu isso comigo. Meu Deus, olha a idade que eu tinha. E olha o que fizeram comigo. E aquilo ali vai aguçando cada vez mais, Entende? E fica aquilo ali. E vai vendo, ela vai rastreando. Muitas mães fazem isso. A criança crescendo e ela vendo ali, sabe? Ela se vendo
no próprio filho. Aí tem sim, daí são traumas emocionais que tem que ser tratado nela, liberar ela daquele trauma todo. E que só afloraram na maternidade, não, antes não apareceria porque só no papel do... Não, porque daí mexeu com o amor dela, né? Amor de mãe. Entendi. Entende? Olha como eu vejo a minha filha, olha como eu cuido da minha filha, olha como não fizeram por mim, ó, olha como não cuidaram de mim. Entende? Então tem muito isso e vários tipos de trauma, muito mais além na nossa sociedade do que as pessoas possam imaginar. Muito mais. Existe um padrão, assim, Mari, pro cérebro, falando assim, né? Que registra um trauma? Pode ter, às vezes, vamos dizer assim, a criança lá na infância derrubou um balde d'água, né? E aquilo ali para ele pode ser traumático ou tem que ser algo que provoque uma dor, uma coisa, ou não? Pode ser qualquer coisa, pode se tornar um trauma para uma criança. Tem... Isso, pode. Sim, Dani. É tipo assim, ó. Depende a reação do que aconteceu depois daquela virada daquele balde. Entendi. É a reação que tem no ambiente ali. Que tem no ambiente. Entende? O que fizeram com aquela virada de balde daquela criança? Vamos supor assim, né? Pra gente ter uma noção. O que fizeram depois. E aí linka aquilo ali. Sim. E nós temos uma área do nosso cérebro, uma parte aqui, né? Nessa parte aqui de baixo, o bulbar, onde pega a nossa coluna aqui, que é como se fosse nosso pendrive. Entendi. E essa parte ali do nosso cérebro, ele começa já a registrar desde que ele fica pronto. Ele fica pronto quando? Ainda no ventre materno. Então, ali vai ficando tudo agrupado. Já desde daquilo que a mãe passa na gestação. E depois, mesmo depois, quando, né, 9 meses, 1 ano, 2 anos, que ainda não lembra, mas ficou gravado ali. Aí é onde nós chamamos de gatilhos. Gatilhos. Entendi. Quando eu tô sentindo nó na garganta, e daí chega alguém e diz, tá, mas você não tá bem? Não tô com nó na garganta, mal-estar, aperto no peito. Mas aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem, aparentemente. Então, por que tá acontecendo isso? Gatilhos. Que nem ela lembra. Mas talvez de coisas lá atrás, entende? Que pode uma coisa simples desencadear. É, sim. Mas pode, depende. A criança ali, aconteceu alguma coisa, quebrou alguma coisa ali, né? E a mãe agrediu, o pai agrediu, causou aquele pânico. Porque o que é um trauma? Um trauma pode gerar quando causa dor em mim, de 2 formas. Dor física ou dor emocional. Entendi. Não precisa ser só o trauma de espancar uma criança, de machucar ela. Não, pode ser também de gritos, entende? De sustos. E aquela criança fica sempre assim, como se a criança estivesse assim, ó, sempre pisando em ovos, sabe? Com aquele pai, com aquela mãe. O tempo todo desse jeito. Então aquilo ali também é um trauma, porque dói. O emocional dói também, fere também. Cria feridas abertas também, o emocional. Entendi. E às vezes muito mais, né, como a gente costuma dizer, do que um próprio tapa. Mari, tem como... o que acontece, né, no cérebro e nas emoções de uma mãe que vive em um alerta constante aí? A gente fala que... Isso se fala muito na maternidade atípica, né, que as mães estão sempre num alerta constante, né? Não tem como falar, mas rapidamente estão vivendo aí, né, uma semana aí onde eu acredito que mães estão vivendo traumas horríveis, né, por uma menininha que caiu do penhasco, né, então aí vem aquela culpa sobre os pais que a própria internet coloca, né. Mas esses pais, os pais atípicos, né, eles vivem com esse alerta constante, né? Eu, por exemplo, lá em casa, eu tô sempre alerta, né? Meu Deus do céu, é o medo de cair, de mexer em uma faca, de fazer... Porque eles não têm eles não têm essa questão do medo e do perigo. Não. Então, aquela mãe, ela vive em alerta constante para proteger aquele filho de alguma forma. Eu tô aqui, às vezes, e eu tô pensando, meu Deus do céu, será que o meu marido não vai esquecer a porta aberta e ele passa por aquela porta? Você fica assim, o teu cérebro tá em alerta constante, né? Sim. Então, o que acontece com as emoções, né, de nós, mães, que ficamos nesse estado de alerta constante? É diferente? É mais fácil a gente se irritar, explodir mais, ou chorar, ou ter uma depressão? Como que funciona um pouco assim o cérebro de uma mãe atípica que vive nessa sobrecarga de alerta? O cérebro de uma mãe atípica nesse alerta aí que fica é parecido com a mente, né, de uma mãe do filho ali nos primeiros anos de vida. Né, que vai pro perigo, que pode mexer, que pode correr, atravessar uma rua do nada, aquela coisa, né? É esse mesmo alerta, tá? Só que esse alerta ali das mães, né, dessa criança passa, né? E a mãe atípica não, né?
Continua, entende? Então, começa a gerar um desgaste. E daí é aí que vem o cuidado do outro. Com aquela mãe atípica, entende? Com o acolhimento do outro. A rede de apoio. Faz mesmo toda a diferença, Mari. Muito. Porque às vezes parece que a gente fala, e tanto para mãe atípica, né, quanto para típica, né, que parece que a gente tem uma fala que é dramatizando, ou reclamando, ou, né, não quero reclamar, não quero falar, né, mas realmente a rede de apoio, ela faz ali totalmente a diferença para uma mãe. Tanto para o filho que está ali nos primeiros tempos de vida, ou no caso de uma mãe atípica. Pode salvar mesmo aquela vida, né? Muito. A mãe, sabe quando tinha um ditado que diziam assim, né? Se quiser, eu não sei como é que era ali a frase, que os antigos até falavam, né? Se quiser dizer, gostar de mim, ame meu filho, né? Se gostar do meu filho, gosta de mim. É aquela coisa, né? Entendeu? Então, é mais ou menos assim, é uma troca. Mas gostar do nosso filho e tal, mas quando a pessoa tem aquele acolhimento, é como se o acolhimento é como se ela recebesse. Entendeu? Ela recebe. Ela recebendo, ela se enche também. Para poder doar. Porque é uma doação constante. A mãe atípica é uma doação constante. Todas as mães, né? É para sempre, né? O cuidado ali e tal. Mas a mãe atípica é muito constante. Mais. Não é que ela... É um cérebro em alerta mesmo, até parece assim, que quando a mãe tem um filho assim, né? Parece que ela ama mais aquele, mas também não exige mais dela. Né? Então o olhar tá mais apurado lá em cima daquela criança. Aquele filho, é uma exigência que é um pouquinho mais apurada. Então... Mas a mãe, eu sempre vou dizer, a rede de apoio, o carinho dos amigos, o cuidado, sabe? O cuidado de mãe e pai, o cuidado, né, que é os avós da criança, o cuidado do próprio parceiro ali, sabe? Ficar ali presente, cuidar dela, né? Amar, porque ela já cuida do filho, ela já faz tudo aquilo pro filho. Claro que às vezes quando eles pegam uma criança chorando e sai um pouquinho assim, é maravilhoso, né? Mas quando eles cuidam da própria esposa, da própria companheira, também ressarce. Muito. E da mãe, né? A mãe precisa. Eu vejo às vezes na internet, eu acho tão lindo. Agora, né, a gente vê muito isso, né? Virou uma moda, mas eu acho que é uma moda que tá ficando bonito. Que é as mães que chegam no hospital, às vezes, não sei se você já viu esses vídeos, quando o neto nasce, e daí a mãe da filha chega no hospital, a primeira coisa que ela quer ver não é o neto, é como tá a filha, como tá a filha, cuidar da filha, né? E aí fala, né? Cuida, né? E é aquela frase, né? Quem cuida de quem cuida. Isso. Porque às vezes a criança tem alguém que cuida, mas aquela mãe ali fica, né? E você é outra coisa que conversando esse dia com a Michelle, acho que foi, né? Desse negócio de guerreira pra Xena, né? Porque fica um negócio, né? De a mãe é guerreira, você consegue, Deus te escolheu, esse monte. Eu sei que são palavras de afirmação que as pessoas usam, muitas vezes elas não sabem o que dizer, mas pra gente ouvindo, isso traz um peso ainda maior, porque eu penso assim, né? Você como terapeuta pode explicar, mas a partir do momento que você diz assim, Dani, você consegue ser guerreira, eu penso, opa, eu não posso decepcionar a Mari, porque ela acha que eu sou uma guerreira. Então não posso dizer pra ela que eu tô mal hoje, que hoje eu não vou conseguir. Que ela tá acreditando que eu sou uma guerreira. E se eu disser, não sou tão guerreira assim, hoje eu queria dormir um pouco. Aí a Mari vai dizer, né, o que ela vai pensar ali de mim? Que eu tô falhando, parece que o teu cérebro entra num colapso e tu ela pensa... não é tudo aquilo que eu pensava que ela é, então... Não, eu tenho que aguentar firme, porque todo mundo acha que eu preciso aguentar firme, né? Existe isso mesmo, Mari? Com certeza, a pessoa querer sempre... Muito... Hoje ainda falei com uma mãezinha, tem mães que vão com pressão a 19, né, pro hospital, sobe ali, dispara, e pressão sobe, desregula o estômago, o intestino, vira uma bagunça, físico, sente, porque ela precisa dar conta, só que não é verdade, não precisa, né, ela não precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo. Ela não precisa ser guerreira. Não, isso não existe. Não existe. Entende? Ela pode ser só ela pode ser só uma mãezinha que tá a casa
toda bagunçada. Eu sempre digo, existe a bagunça limpa. Sim. Sabe? Aquela bagunça que não é sujeira, aquela baguncinha, a roupa aqui, às vezes um cesto de roupa pra lavar e ela dizer, mas hoje ele tá tão bonzinho, eu vou aproveitar pra dormir. Vou dormir, né? Não, eu vou aproveitar pra tomar um banho, pra dormir, entende? É isso. Exatamente. É isso, porque é ela em primeiro lugar, depois vem o resto todo, porque é aquilo, né, que quando cai a máscara é primeiro em mim. Sim. Porque eu estando bem, estando com oxigênio ali, eu consigo, né, dominar a situação de uma criança, de uma pessoa idosa que está do meu lado. Não é assim que falam? No avião, então, é assim também no avião, é assim também dentro da nossa casa. Eu cuido bem de mim, pra mim tá bem. Eu lembro que eu tinha a Vitória bebê e ela tava, eu acredito que ela devia estar ali com uns 2 meses, 60 dias, e tinha um sol raiando, pegando assim na porta da casa, sabe? Eu peguei uma cadeira, botei essa cadeira lá, peguei ela, sentei ali e fiquei ali mexendo nos dedos dela. Ela tava calminha e eu ali com ela aproveitei. Quando deu, eu acredito que já era ali quase meio-dia, eu vi aquele barulho pulando dentro do muro, era um muro assim alto, e tinha uma vizinha, né, que ela sempre me dava uma assistência muito legal, até por sinal. E ela pulou, porque ela ficou preocupada. 11 horas e essa mulher não abriu essa casa. Meu Deus, o que aconteceu? Eu preciso ir lá ver. Quando ela chegou na porta, levou um susto comigo. E eu, oi, que foi, amiga? Ela disse, meu Deus, que susto. Acontecendo alguma coisa? Assim, nada, tô só curtindo o sol. Tô curtindo um pouquinho ela. Curtindo a vida, aproveitando, não tem ninguém em casa. O marido saiu pra trabalhar, tô aproveitando. Ela assim, meu Deus, Mari, que susto. Mas tá tudo bem mesmo? Eu disse, sim, tá tudo bem. Olha como ela tá dormindo no solzinho. Era inverno, era friozinho. É porque às vezes precisa fazer isso. Daí eu nunca esqueci disso por conta daquilo que ela fez, né? Daí eu fiquei pensando assim, porque o que ela pensava? Se preocupava, né? Ela também tinha filhos, pensou, meu Deus, aconteceu alguma coisa com ela. Mas é algo que é importante às vezes a gente deixar uma casa bagunçada, deixar uma cama para arrumar, deixar uma roupa para lavar. E ficar às vezes com o bebê, ou às vezes tirar um dia de dormir, ou tomar um bom banho, comer uma boa comida. É importante se ressarcir sem culpa, sem fazer aquele padrão que tem que seguir, e aquilo não pode ser quebrado de jeito nenhum. Imagina se chega uma visita à minha casa, essa casa está desse jeito, que chegue. O que vão pensar de mim, né? Até não é sobre a maternidade isso aí, mas vamos quebrar um padrão aqui um pouco, né? Porque, Mário, o cérebro humano tem tanto essa questão de o que vão pensar de mim, né? Não vou postar isso aqui, porque o que vão pensar de mim? Eu não vou fazer isso, por que vão pensar de mim? Por que a gente sempre se preocupa mais com o que vão pensar com a nossa vontade, porque a gente está sempre querendo seguir um padrão, muitas vezes, para agradar o outro, né? E que nem se falou, às vezes a pessoa tá louca para deitar e dormir, às vezes nem conta que dormiu, né? Fala, não vou falar que eu durmo, porque senão o que vão pensar de mim, né? Que eu não, a louça tá assim. Por que a gente tem isso? É natural? Todo mundo tem isso? Não. Ou algumas pessoas têm algum trauma que gera esse comportamento específico de estar sempre preocupada com o que vão pensar de mim? Não, isso não seria um trauma, Dani. Daí isso é como eu fui educado, como eu fui treinado. Eu sempre digo assim, ó, se eu olho pra uma mãezinha, né, é tipo assim, eu olho e digo, Dani, o que você tá fazendo com o Isaac? Tô criando o Isaac, né? Tô criando, tô educando, tô cuidando dele. Então, eu já digo que eu sei que o Isaac é especial, né? Ele tem terra, mas tá treinando o Isaac. O pai e a mãe estão treinando o filho. Sim. Entende? Os primeiros 7 anos da criança que forma o psiquismo, né? Então, fecha-se uma camada. 12 anos conclui, vamos dizer aí, 12 anos, né? Mais ou menos, se conclui uma infância. Por quê? Porque daí depois já começa a vir os hormônios do corpo, né? 13 aninhos por ali, uns menos, outros mais. Os hormônios já começam a disparar, daí já sai da infância, né? E vai para a adolescência. Então, é um treino, são camadas que vão se fechando. Mas o que os pais fazem? Treinam esses filhos. De que forma? Se eles dizem, né? Faz ali, não faz isso, o que vão pensar? Não se comporta desse jeito, porque por conta do... vai chegar lá na casa, te olha lá, não sei o que, olha o que eles vão pensar depois, hein? Olha, depois a gente conversa. Depende como que treina essa criança, é um treinamento. E é hereditário? Pode vir
geração, passar. Pode passar. Pode passar. Você foi criado assim, você acha, você tem aquele padrão. É desse Isso. jeito que eu tenho que fazer com meu filho. Com meu filho, vai ele às vezes quebra um pouquinho, mas ainda passa. Ainda passa. Passa de bisavó pra avó, pra mãe, pro filho, vai Porque passando. você não é nem por maldade. Você acha que é esse jeito que cria o filho mesmo que educa, Daquela que tem forma. que ser daquela forma que é o certo. É. E aí acaba que na vida adulta fica assim. Fica assim, daí ele fica temeroso. Sempre temendo o que os outros vão pensar de mim, porque foi assim que ele foi treinado na infância. É complicado, né? Entende? Deu? Mari, traumas e origem emocional, vamos falar um pouco agora, né? Muitas mães carregam traumas da própria infância, né? Como isso pode impactar a forma como criam os seus filhos, né? Tem aí essa questão que tu falou agora há pouco, pode até repetir que é bem importante, da questão da primeira infância ali, né? De como o trauma fica mais grudadinho ali, a idade fica. que traumatiza Isso. mais, pode falar assim ou é errado falar assim? Não sei que é. Não, o trauma, nós Errado, podemos né? ter traumas até na vida adulta, né? Tá. De algo assim, de um baque, de alguma coisa assim. Só porque nós temos, como vamos se dizer, emocionalmente falando, camadas que vai se fechando, vamos se dizer. Os primeiros 7 anos da criança, Dani, no caso, ele se fecha a primeira camada do psiquismo. É quando a gente até costuma dizer, né, que o primeiro 7 anos ali é fundamental, sabe, para a educação da criança. E o que vou passar para ela. O segundo ali que a gente fecha, né, a etapa dos 12 anos de idade, que daí a gente conclui ali a infância, né, vamos dizer, porque depois 13 anos, mais ou menos, aí já passa ali para a adolescência. Essa parte aí é aonde é prioridade, vamos se dizer. Porque tudo que aprendemos ali nos 7 anos e concluímos aos 12 anos, porque até os primeiros 7 anos nós ensinamos, passamos, treinamos a criança. E depois ele, dos 7 aninhos em diante, ele mesmo meio que se governa, já começa a tomar um banho sozinho, já começa a sair no banheiro sozinho, aquela coisa, né? Toma uma água. Então ele vai botando em prática até mais ou menos os 12 anos, 10, 12, aquilo que os pais ensinaram, os cuidadores. Eu costumo dizer os cuidadores, porque ele pode ter sido criado por avós, tudo, né? por tios e tal. Então, primeiros 7 anos se forma o psiquismo. Até os 12 anos é como se fosse um reforço. Eu começo a pôr em prática aquilo que aprendi nos meus primeiros 7 anos de idade. Entende? E daí é que quando chega a minha fase da adolescência, que vem os hormônios, começa a puberdade e tudo mais, aflora, que aí é nesse caso ali que eu começo a ver algumas coisas que me aconteceu na infância e que daí vem o quê? A maioria, né, que acontece, a rebeldiazinha ali da adolescência. Alguns menos, outros mais. Aí acentua. Por quê? Porque enquanto eu tô vivendo a infância, eu só tô vivendo. Só tô aprendendo. Por que a minha mãe tá chorando? Porque a minha mãe tá chorando, tá triste lá e tal, né? Tá bom. Mas quando eu chegar nos meus 14, 15 anos, eu vou saber por que a minha mãe tava chorando. Eu vou olhar lá pra trás, eu vou lembrar daquele cenário, porque a criança vai lembrar, o adolescente vai lembrar. O adulto lembra. Eu atendo mulheres com 70 anos, que se eu falar pra ela do mês passado, ela não lembra nada. Mas se eu falar quando ela tinha 10 aninhos de idade, vai 7 lembrar. Anos, 8 anos, ela lembra e ela conta a história perfeitamente. Porque registrou. Nossa, registro, entende? Tá ali, tá limpinho, tá? O cérebro gravando tudo. E leva aquilo pra vida. Totalmente, meus primeiros 7 anos, meus 12 anos, se conclui aquela fase. Eu ainda sempre digo, os primeiros 7 anos da criança, a criança se apega mais no pai, na mãe. Na mãe, tá. Primeiro mãe. Os 12 anos depois, dos 7 anos até os 12 mais ou menos, daí é pai. Os primeiros 7 anos eu olho muito pra minha mãe, minha cuidadora, que me dá comidinha, que me dá banhinho. Dos 7 aninhos, mais ou menos, até os 12, ele já começa a olhar mais pro pai. Entendi. A criança. E daí depois, eu sempre digo, depois dos 13 anos, daí eles olham pra tudo quanto é lado. Entendeu? Daí já fica uma visão. Aí até os 18 anos pra referências, pra firmar. Fica mais difícil, né? Só porque daí nós não podemos se desesperar. Por quê? Porque teve uma base. Tá. Por Os isso que a 12 base anos foi uma base. Importante. Eles dão umas perdidinhas ali depois, que eles olham pra tudo, a casa da vizinha é o máximo, a minha amiga, a mãe da minha amiga é o máximo, e daí começa a olhar pra um monte de coisa, sabe? Mas quando chega ali nos 17, 18 aninhos, eles começam a firmar de novo e eles vão olhar pra onde? Pros primeiros 12 anos. É ali a base. É a base. Que leva pra vida.
Que pode, né? E existe um ciclo, Mari, de dor emocional que pode se repetir de geração em geração na maternidade, algo assim? Pode, existe com esse certeza. ciclo? O ciclo, ele pode se repetir, pode a gente ter uma pessoa que está repetindo um ciclo vicioso que veio lá da avó, Entendi. que a mãe passou para a criança, sabe? E ela está repetindo. E essa mãe, quando começa a analisar, quando começa a ver a forma que ela está tratando, no caso o filho, a filha, vamos se dizer, ela se assusta. Porque daí ela começa a olhar, começa a analisar, começa a dizer, nossa, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz, que a minha mãe fez comigo. E que eu nem queria fazer, mas estou fazendo meio que automaticamente. Filho. Naturalmente ela faz. Porque o inconsciente dela manda informação. Essa parte aqui do meu pendrive é o meu inconsciente. Tudo registradinho ali. Tudo gravadinho ali. Entende? Então, é como se você dissesse assim, ó. Alguém te mostrasse uma foto e dissesse assim, ô Dani, essa aqui é a Mari. Daí você vai dizer, uma pessoa loira, uma pessoa bem diferente de mim, olhos azuis, você vai dizer, não, essa não é a Mari. Elas não me apresentaram como é a Mari, a terapeuta. Você vai dizer, não, essa não é a Mari, essa aqui é a Mari. Por quê? Porque você já me viu, já registrou no seu inconsciente. Sim. Quando a pessoa fala Mari, você já vai recordar de mim. Sim. E vai recordar por quê? Porque o teu consciente busca informação no inconsciente e devolve no consciente. Entendi. Isso aqui, nós estamos fazendo aqui, essa conversa agora, é o nosso consciente trabalhando. Estamos aqui, trabalhando consciente. Aqui. Só que tudo isso aqui vai ficar gravado. Guardado no nosso pendrive ali. Entendeu? E isso vem acontecendo desde sempre. E o nosso, se é algo que me feriu, que me machucou, alguém te machucou, te feriu, quando a pessoa falar no nome daquela pessoa, você já sente no físico. Sente no físico. Né? Por quê? Porque o teu consciente busca informação e passa pelas emoções, que fica agrupada, e te devolve aqui, mas já te devolve com emoções. Tu vê, Mari, tem uma questão, né, que é bem... eu acho que é um trauma, né, mas... Eu não sei se vale, né? Bebezinho ainda na barriga, né? Mas assim, o meu nascimento foi um acontecimento. A gente morava em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu nasci no ano de 83 numa enchente que tomou conta da cidade. E minha mãe conta que foi chamado um táxi, enfim, o táxi pegou uma rua que o meu pai ainda falou, não pega, teve uma discussão, não vai por essa rua e tudo. E o táxi acabou entrando pela rua que o meu pai falou para não pegar. E o táxi entrou e a água veio e eles ficaram parados. E parece que minha mãe teve que subir em cima do carro, foi bem traumático. E ela já estava indo pro hospital com as dores para eu nascer. E aí foi quando eles tiveram que chamar os bombeiros. Os bombeiros, parece que tiveram que acudir e tudo mais. Enfim, eu nasci, passei do tempo. Nasci e minha mãe conta que eu já nasci e já tive 3 paradas cardíacas. Já nasci com parada, já nasci já roxa, que ela disse, já levaram. E aí já disse que ficou um silêncio na sala, os médicos saíram, ela ficou parece que com uma enfermeira, e aí ela falou, minha filha não sobreviveu. E aí, enfim, e aí ela ouviu o meu choro, ela fez uma oração, sabe, pediu pra Deus e tudo mais. E ela ouviu meu choro e aí eu sobrevivi, tive 3 paradas cardíacas e sobrevivi. Só que o que acontece, Mari? Eu até hoje, se dirijo de boa, tranquilo, não tem problema. Mas não me coloca num carro dia de chuva. É pânico, mas tu não tem noção do pânico. Nós estávamos pegando a estrada, né, Eduardo, pra ir pro Paraná, eu e o Edu no carro. Mas uma chuva que não se enxergava nada. Tu não tem noção do pânico que eu entrei. Eu pedi, pelo amor de Deus, ele parou num posto, né? Eu não queria sair dali. Eu parece que era uma criança, mas eu não queria sair dali, porque pra mim aquilo ali é morte. Eu vou morrer naquele lugar, naquele carro, com chuva. Então, é por isso que eu penso, isso aí que você tá falando, eu lembrei desse trauma meu. Sim, pode estar relacionado com eu lá na barriga da minha mãe, com o que aconteceu? Sim. Porque uma criança, ela nasce como, né? A gente sabe que ela nasce com essa parte aqui, né? Aberta ainda, né? Molinha aqui. Então, vai se fechando com o tempo. Por quê? Porque ele começa a formar, né? E termina aqui, né? Se fecha depois de tempo ali que nasceu ainda. Essa parte aqui onde fica os registros já se forma no ventre materno. Né? Então, por isso que grava tudo ali. Aquele pavor, aquela insegurança toda que ela estava passando, ela passa para a parede do útero. Entendi. E você ali dentro, você recebe aquela descarga toda. Entende? Ouve o barulho da chuva, né?
que já está comprovado aí pela ciência, tudo isso, que a criança ouve. Lá É. dentro, então tudo isso. Você traz isso no registro, de todo aquele pavor, de todas aquelas vozes, de tudo aquilo, entende? E a criança traz isso, e daí fica no teu inconsciente. Tem como destravar isso? Claro que tem. Tem como destravar. Tem como curar, trabalhar profundamente. Só porque quando você entra em pânico, não é você adulta, não é a Daniela adulta, é a Daniela criança em pânico. Em pânico. Tá ali ouvindo tudo aquele barulhinho ali. Sabe, eles já sabem, tipo, meu marido já sabe, Eduardo já sabe, eles respeitam isso, porque eu fico assim, muito mal mesmo se eu tô num carro e tá chovendo. Faz É sentido. uma sensação horrorosa, né? Cheiro, barulho de chuva, cheiro de fumaça, ventos fortes, buzina de carro, Nossa. Tudo isso, sabe? Tá ligado a... Tá ligado, a pessoa grava, registra, né? E vira, aquilo ali vira um terror na vida da pessoa. E como uma mãe pode perceber que está repetindo esses padrões emocionais herdados, né? Que nem se falou, né? Que ela pode ter essa percepção, né? E qual a importância de uma mãe reconhecer que ela também é filha, né? Porque, na verdade, é bem complexo, né? Depois que a gente se torna mãe, parece que a gente só é mãe, não é mais nada, não é mais filha, não é mais amiga, não é mais esposa, né? A gente só é mãe, né? Aquilo toma conta mesmo da gente, nos envolve, né? Como que pode ter essa percepção, Mari? Que momento que a gente chega e pensa, opa, tô repetindo o padrão, preciso dar uma cuidada aqui, sou filha também. Como que é essa questão emocional da mãe, assim? O Dani, nessa hora eu acredito assim, que tem que olhar para dentro de si. Eu sempre digo assim, né, para as pessoas que estão comigo, quando você quer saber se você tá extrapolando ou o que tá acontecendo na minha vida que eu tô confusa, olha para dentro de si. Dá uma paradinha, dá uma olhadinha aí pra dentro de si, lembra, começa a voltar um pouquinho no tempo. Eu sempre digo assim, sempre que for fazer algumas coisas, filmam, tiram foto, porque aquilo ali vai servir de munição, sabe? Memória boa. Pra um dia que você não tá num dia bom, pra olhar coisas boas, olhar fotos com a amiga, olhar lembranças lá de trás, sabe? Dá uma paradinha, dá uma olhadinha na infância também, olhar pra dentro de si é importante. Também dá uma olhadinha pra dentro e diz assim, como eu fui quando criança, como eu fui quando adolescente, como eu fui, né, que tipo de pessoa eu era e o que eu me tornei. Eu me perdi de mim? Se eu me perdi de mim, não olhe pra fora. Olhe pra dentro de si, porque é dentro de si que você vai se encontrar. Aqui fora você vai ver o mundo e vai ser desesperador, porque se você tá perdido, você não vai se encontrar aqui fora. Quando olha pra dentro de si, ela se encontra novamente. Aí a pessoa se enxerga novamente e ela dispara um pouquinho. Daí ela consegue parar, respirar e fazer algumas mudanças, entende? Mas ela tem que olhar para dentro de si. A gente tem que partir da gente, entender essa visão de dizer, opa, tô me encaixando. Isso. Tem alguma coisa, Mari, para essa cura emocional na prática dos dias, como se falou agora, né? Tomar essas atitudes de ficar olhando as fotos e tudo mais. Mas tem, anterior a isso, né, tem alguns sinais que você possa falar, assim, que uma mãe possa se identificar e pensar assim, opa, acho que eu tenho que cuidar um pouquinho mais de mim, tô em alerta. Tem algumas coisas, assim, que tu consegue nos pontuar para ver? Eu acredito sim, Dani, que quando é por isso que eu digo, né, olhar para si mesma, isso não é egoísmo. Tem pessoas que dizem, Mari, mas aí isso não é egoísmo, eu olhar para mim? Não, olhe. Sim. Olhe pra si. É bíblico, né? Que amar a ti mesmo antes, né? Primeiro a mim. Primeiro a mim, depois o próximo. Porque se eu não me amar, não consigo amar o próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Já apontou pra ti. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não dá pra amar mais a amiga do que eu. Não. Não dá pra amar mais o filho do que eu. Não dá. E quando a gente faz isso, inverte o princípio. Tudo. O princípio isso. Então, é isso. Comece a ver. Tá feliz? Eu sempre digo assim, como é que eu me encontro de novo? Tem pessoas que chegam e dizem assim, não, eu tô perdida, Mari, eu não sei mais nada. Eu sei que eu sou mais. Não, perdi minha identidade. Quando a mulher pensa assim, não sei, tanto faz a cor do cabelo, tanto faz se tá curto, se tá comprido. Isso aí. Tanto faz se tá... Como eu me encontro, como eu me acho, no caso, né? Eu digo assim, olhe um pouquinho pra dentro de si e comece a fazer pergunta pra você mesmo. Qual é a cor que eu gostava? Qual é a cor que eu gosto? Que tipo de cor? Eu gosto de roxo? Eu gosto de amarelo? De verde? Qual é a cor que eu gostava mesmo?
Qual é a cor de cabelo que eu gosto? Que tipo de corte de cabelo eu gostava? O que eu tô gostando hoje? De mais nada? Começo a buscar dentro de mim. Tá. O que eu gostava antes, como eu era, não é porque eu tenho que ser exatamente como antes, mas é pra mim me buscar, me encontrar novamente. Se descobrir, né? Não encontrar no outro. Sim. Não buscar no outro, não buscar referência. Não referência no Instagram, vida dos outros, perfeito. Em si, porque cada um tá passando uma estação. A pessoa, né, não pode fazer essa comparação. Sim. Sempre digo, não olhe, não compare os teus bastidores com o palco da vida do Instagram, das redes sociais. Perigoso. É porque eu trabalho com o Instagram há muito tempo e a gente só mostra o que quer mostrar. Sim. Você não vai mostrar ali, né? Por mais real que seja, ninguém é 100% real ali. Você pode mostrar ali, são frações de segundos dos stories que aconteceu ali teu dia, né? Então, você tá aqui, posta aqui a nossa conversa, daqui a pouco acontece algo ali que ninguém vai ficar sabendo. É os bastidores, né? Os bastidores. Que muitas vezes as pessoas não veem, o dia do choro, o dia mal, tudo que você não mostra, né? Isso. Que muitas mostram, outras não, isso é um direito de cada um também. É um direito de cada um. Não há necessidade. Mas é um perigo você se espelhar naquela vida perfeita que não existe. A gente é adulto pra saber que não existe aquela vida perfeita. Existem né? estações que vivemos, né? Sim. Estações. Mari, como o autocuidado emocional pode influenciar no vínculo com os filhos? Então, uma mãe que se cuida influencia no vínculo com o filho? Existe isso? Com certeza. De verdade. Entende? A mãe que se cuida, a mãe que se poupa também de estresses, né? Desnecessário. Tipo assim, um estresse necessário. Eu tenho uma casa, uma família, um amigo, uma parentela que cada vez que eu vou lá, eu volto assim, sabe? Parece assim que sugou a minha força. Não dá. Pra que ir lá? Entendeu? Então, evitar coisas desnecessárias. Pra não se desgastar. Tô numa fase que eu tô criando meu filho. Tô numa fase que eu já tô me doando. Eu não tenho que ir em lugares que vão me sugar. E não vai me complementar em nada. Não vai me ajudar em nada. Não vai me agregar em nada. Então, mas aí tem gente assim, mas aí se for minha mãe... Se for a mãe, faz aquela visita de médico, dá uma passadinha, conversa como é que tá a mãezinha, já tá na hora de eu ir. Nossa, eu tô com compromisso e bora. Tá? Entende? Sabe, só aquela manutenção, eu te disse, isso é manutenção, tá? Manutenção no relacionamento. Tem situações assim que você não pode escapar. Não. Não se bloqueia. Chegou uma pessoa a fazer terapia comigo e ela disse, não, Mari, mas a minha mãe não se preocupa que tá bloqueada. Eu disse, não. Desbloqueia. Assim, não, mas eu passei pela outra profissional, ela disse que era pra mim bloquear a pessoa que tá me prejudicando. Bloquear? Bloqueou. Tirou da vida. Bloqueou da rede social, bloqueou o celular, entendi. bloqueou. Não faça isso. Faz assim, ó, desbloqueia, tá bom? E a gente vai trabalhar isso. Entende? Mas daí o que eu faço? Assim, ó, você faz visita, assim, aquela manutençãozinha. Você passa lá e daí como é que tá, mãezinha? Tá bem? Tá bom, então tá bom, tô indo. Não precisa passar um dia lá se desgastando com ela. É coisinha rápida. E funcionou, menina, e deu certo. Ela desbloqueou, pediu perdão pra mãe. A mãe tava sofrendo. E passou a fazer visita pra mãe assim mais rapidinha, sabe? Porque antes ela passava até 2 dias na casa da mãe, desnecessário. E aí dava um desgaste. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Mas a pessoa tem que saber, tá me desgastando, evita. Sim. Evita lugares, evita coisas que vai te desgastar. Vai te causar isso é importante. Um estresse, e isso tem a ver, né? Desnecessário. É um autocuidado emocional que o teu filho acaba percebendo, né? Sim, acaba transfere. Percebendo. E acaba não se cuidando, acaba não se dedicando pra si, entende? Passa às vezes até aquele desleixo, que não cuida mais de cabelo, não cuida mais de unha, não cuida mais nada pra criança, né? A criança vai vindo naquele ritmo também. Entendi. Não é bom. Não é saudável pra nem ambas partes. Mari, existe um jeito saudável de chorar ou expressar aí frustrações na frente dos filhos? Como que faz essa questão aí? Choro ou não choro na frente do meu filho? Eu sei que pega um pouquinho, tá bom? Se não dá de evitar, tá tudo bem, não deu de evitar. Tá, mas o melhor é evitar. Não existe um jeito saudável de fazer isso, então? Não, eu sempre digo assim, ó. Aí pega, vai pro banheiro, liga o chuveiro, esmurra a parede, chora lá embaixo, se acaba lá embaixo... Depois liga o chuveiro, se seca e sai do banheiro plena. Mas não na frente do filho. É bom aprender, né? Isso é importante, sabe por quê, Dani? Olha a seriedade disso. Teve uma criança que ela foi
abusada dos 4 anos dela até os 10 aninhos de idade. Meu Deus. Aos 19 anos ela veio fazer terapia comigo. Ela foi abusada sexualmente. E eu disse pra ela assim, ó, numa certa hora eu disse assim, ó, por que você nunca contou pra sua mãe? Se ela conhecia a pessoa. Então ela disse assim, ó, Mari, porque às vezes o meu pai chateava a minha mãe e ela chorava e eu via ela chorando e eu ficava com muita pena dela, daí eu dizia, então eu não posso machucar minha mãe. E se eu contar isso pra ela, ela vai chorar. Meu Deus. Aí eu disse, tá bom, então por que não contou pro seu pai? Eu não contei pro meu pai porque ele era muito brabo. Então eu tinha medo. Se eu contasse pra ele, ele ia brigar com a minha mãe, ela ia chorar, ou então ele ia brigar comigo, então eu tinha medo. Então tem coisas que infelizmente a gente faz na frente dos filhos e que não é bom. Porque a ela maneira passou, que eles recebem o nosso choro é diferente. A gente é adulto e está administrando aquilo ali. Eles estão ali sofrendo, e daí eles vão segurar muitas coisas, eles não vão contar para os pais, porque eles não querem fazer a mãe sofrer, igual ele viu um dia ela chorando. Ela vai evitar. É como se fosse desse jeito. A minha mãe é fraca, a minha mãe vai chorar e eu tenho que proteger a minha mãe, porque eu vi ela chorando. Se eu vejo ela chorando constantemente, a minha mãe é fraca. Então eu tenho que proteger a minha mãe. Não existe uma forma saudável. Não é bom. Se acontecer, tudo bem, entende? Mas não é... Não é se melhor. acontecer, você pode dizer, tipo, eu não estou bem hoje, tem algo, mas não falar... Não, a mamãe não tá bem hoje, tá bom, aconteceu uma coisa que não foi legal, mas já vai passar, certo? Mas faz parte. Eu não tô dizendo que se a criança vê a mãe ou o pai chorando, nossa, acabou, não é isso. Sim, eu entendo. Mas casos graves, né, que podem ser traumáticos para criança. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Existe, Mari, alguma coisa, alguma ferramenta, algo que você pode indicar e falar para essa mãe conseguir se autorregular? Porque às vezes a mãe fica ali sozinha o dia inteiro com o filho, né? Quem tem acaba chorando, acaba passando alguma coisa ali. Ela consegue se autorregular? Tem algo que a gente consiga se autorregular melhor aí para Pode, Dani. Isso, quando tá nessas questões assim, eu acredito... nível de estresse muito alto. Isso, nível de estresse muito alto. A respiração é importante. A respiração correta. Tá. Aquela respiração que nós respiramos errado. Ó, foi lá a mão, né? Mas nós temos que oxigenar o cérebro. E como que é essa? Quando eu oxigeno o cérebro, quando eu respiro, ó. Isso acalma mesmo? Acalma, real. Eu consigo acessar, vamos se dizer, a minha parte do meu cérebro aqui, ele dispara adrenalina. Eu tenho uma glândula acima do meu rim, que eu mando ali, dispara adrenalina. E essa adrenalina, ela dispara para as pernas, para os braços, para a cabeça, porque, entendeu? É a parte aqui, é luta e fuga. É por isso que na hora do estresse, tu sente a perna formigando, o braço formigando, dor na cabeça. Luta ou fuga, vai para a cabeça, braço, perna, vai rápido. Entendi? Isso é adrenalina. E excesso de adrenalina vai criar o quê? Uma crise de ansiedade. Entendi. Entendeu? E quem tá produzindo isso? Eu mesma. Mas peraí, se eu produzo excesso de adrenalina, eu posso também produzir os hormônios calmantes. Então, eu começo... se você vê uma pessoa tensa, tem pessoas que mandam foto pra mim de manhã, com as mãos assim abertas, manda foto com as marcas das unhas, sabe? De tanto assim, apertar. De tanto apertar a noite toda. E ela não dorme, só baixa de remédio, sabe? E daí o que tá acontecendo ali? Luta ou fuga? Mão fechada. Isso aqui pro meu cérebro não são mãos, são garras. Eu tranquei minha mão, eu tô pronto pra lutar. Entendeu? E daí eu começo a respirar ofegante. Quanto mais eu respiro ofegante, mais eu tranco meu corpo, mais eu mando comando, porque eu tô em perigo. E aí adrenalina. Muita. E daí o que eu faço? Eu abro as minhas mãos. Literalmente. Relaxo o corpo o máximo que eu puder. Na hora é difícil, eu sei. Mas abro as mãos e começo a respirar. Na hora vai respirar rápido. Vai ser meio assim. Mas mais a pouco vai começar... E isso faz baixar o nível. E vai baixando aquela neuroadrenalina, vai baixando e começa a vir os hormônios calmantezinho. E mais a pouco quando vê, ela tá até com um pouquinho de sono. Que vai dar. A respiração realmente é muito importante. Nós chamamos de mecanismo de segurança. Quando a pessoa chega na terapia, o primeiro dia da terapia a gente já ensina esse mecanismo de segurança, porque ela leva para a vida, para ela e para outras pessoas.
Entende? Incrível a Muito respiração. importante. Uma coisa tão simples, né? Regula o corpo E tão isso. simples de fazer, né? Não, Isso. que coisa. Mães atípicas carregam um peso emocional diferente, né, Mari? Não é o mesmo, né, como a gente falou, né? Sai um estudo, né, que fala que a mãe atípica é comparada aí o nível de estresse emocional a um soldado na guerra, né? Então, no caso, também tem essa questão de liberar muita adrenalina, muito hormônio, assim, o tempo inteiro. Tem essa questão também da maternidade atípica. Muito, Dani. Não esquecer também da alimentação. E a respiração também funciona? Funciona, e evitar nessas horas tomar bebidas pretas, cafés, Coca-Cola, refrigerantes, guaranás, energéticos. Isso deixa mais... Tudo que for bebidas escuras vão ter, né, ali cafeínas e tudo mais, e isso só vai piorar a situação. Só vai estourar mesmo. Então, evita, tome água, sucos, né? Chazinhos, nessas horas ali, para ir regulando, respiração, toma um copo de chá, toma uma aguinha e sai fora das bebidas pretas. É muito importante. Tem pessoas que eu sou obrigada mesmo, a gente não é nutri, mas é obrigada a mexer na alimentação mesmo. Pra tirar ficar... tudo, tem que tirar. Eu tenho que tirar cafés, tem que tirar, elas às vezes tomam açúcar, que é energético, tem que tomar batatas doces, que são raízes, né? É energético também. Então a gente tira essas coisas todas, faz necessário para ela conseguir também se regular mais rápido. Por causa do nível de estresse. Nível, daí junta, né? Isso. Ali tudo mistura. Mari, como evitar os sentimentos aí de comparação, né? No caso da maternidade atípica, né? Com outras famílias, com outras crianças, né? Como lidar com essa fase? Porque até você pode explicar um pouco, a comparação não é que a gente pense, tô comparando, meio que vem automático, né? Vem. Outro dia aconteceu um episódio do Isaac na escola, por exemplo, ele foi no brinquedo e eu tava na sala da diretora ali, conversando com ela e enxergando assim as crianças, o pátio, tudo. Ele foi no brinquedo, ele tem uma hipersensibilidade à água, caiu água nele, ele vai tirar a roupa na mesma hora. E ele foi no brinquedo e ele tava molhado. Então, eu acho que foi no escorrega, não sei. Tocou, ele desceu na mesma hora, tirou a calça toda. Na escola, no meio de todos os coleguinhas, e veio correndo. Brincar. Ele não teve nem assim, eu não vou correndo pedir pra colocar, porque ele nem entende assim que ele tava sem roupa e que não poderia ficar sem roupa ali, né? Sim. Então, ele veio correndo. Só que naquela hora que eu vi ele, assim, no meio das outras crianças, tudo elas brincando e algumas olhando já pra ele, assim, e eu corri pra proteger ele, pra pegar a calça, pra tirar ele dali de cena, a professora veio, enfim, tudo aquilo ali. Mas quando eu cheguei em casa, eu desabei, porque é automático, você pensa, meu Deus, né? Todos ali estavam brincando, né? E ele, naquele jeito ali, você compara, você vê uma carga de emoções, assim. Como que acontece nessa questão? Como a gente consegue lidar com essa comparação? Não só na maternidade, eu acho que a comparação hoje tá de tudo, né? De tudo. Como que se faz esse sentimento de comparação? Ele existe mesmo? É incontrolável? E como controlar Dani, não dá pra gente enfeitar e dizer assim que não podia ser diferente, porque a gente queria que fosse, a gente queria que não fosse assim, não, né? A gente queria que não fosse, mas quando eu começo a olhar e como uma mãe que eu vejo o outro, né? Vejo a mãe do outro, faz aquelas comparações, eu deixo de viver a minha realidade. Sim. Entende? E passo a viver algo que só vai me mutilar todos os dias um pouquinho. Entendi. Entende? Então eu vou me ajudando. Mas não quer dizer que se eu me frustrar, eu não tenho o direito de me frustrar? Tenho. Eu posso me frustrar. Né? Mas se isso for contínuo, que é preocupante. Daí é preocupante, mas sim. Eu posso me frustrar. Poxa, isso foi frustrante. Ok, foi frustrante, eu tenho o direito de ser uma mãezinha que ficou frustrada naquele momento. Passou. Mas a pouco eu penso e digo, poxa, meu Deus, mas foi só uma calcinha, foi só uma criança sem roupa. Não podia, né? Não foi poderia ser com outra criança, típica ou atípica, foi né? Comigo, mas podia ter sido com outra mãe. Se fosse com a outra, seria mais tranquilo, mas foi comigo, né? Foi ruim porque foi comigo. Mas podia ter sido com outra. E com outros, e acontece, né? Acontece, não. O pessoal da escola veio e falou, isso acontece direto, nem se preocupa, né? Porque só que a gente vem e tem essa tendência de olhar pro outro e de comparar, pensar, puxa, mas
né? A comparação daí é o perfeccionismo, a perfeição. A gente quer que seja tudo perfeitinho, tudo certinho. E não, nós não somos perfeitinho. Ninguém é perfeitinho. A gente precisa ter um olhar mais carinhoso com a gente mesmo, Nem né? nós não somos perfeitinhos, né? Não, ninguém é perfeitinho. Não. Aqui emendando é como lidar com o luto aí das expectativas frustradas na maternidade. Isso é muito forte, né, Mari? Porque eu acho que ali, sendo mãe atípica ou típica, porque eu tenho as duas maternidades, né? Sim. A gente pode falar. A gente sempre acaba cometendo o erro de projetar sonhos nos nossos filhos, né? É meio que automático, né? Desde a gestação você já pensa quem vai ser, quem que vai casar, como que vai ser. Você fica projetando. Quando algumas coisas não acontecem, né? Claro que na maternidade atípica não tem nem comparação, né? O luto vem, não teve o primeiro aninho, não consegui tirar uma foto com ele, né? Às vezes você chega ali num evento da escola, você não consegue tirar uma foto, então são muito maiores as frustrações de uma mãe atípica, que ela tem que lidar com aquilo ali e que é mais, vamos dizer assim, mais grave, né, do que uma maternidade típica, né? Mas o que acontece nesses casos, Mari, de frustrações na maternidade, né? Como que, na verdade, a gente não pode projetar nada para os nossos filhos, seria essa a realidade. Eu acredito, Dani, assim, ó, que os pais, eles são aqueles que dão direção. Tá? Eles têm que ter essa consciência, eles dão direção pro filho. Eles estão ali para isso. Eles estão formando eles, né, primeiro 7 anos, 12 anos, depois eles se formam adulto, a gente acredita que é lá nos 21 anos que conclui, né, aos 18, entende? E se forma ali, né, passa para a vida adulta, mas eles deram uma direção. Por isso que eu digo, quando o filho, nós demos a direção, não significa que eles vão seguir aquele padrão. E a gente tem que respeitar, os pais têm que respeitar a decisão deles. Mas nós passamos o limite de um ser humano, o equilíbrio, entende? Tem que ter essa consciência também. E eu sempre digo assim, ó, quando eles se perdem um pouquinho, quando chega ali nos 18 anos, 17, 18, começa a acalmar, baixar um pouquinho ali toda aquela adrenalina, né? Eles começam a voltar. Entende? Eles vão voltar para onde? Pro padrão, pro começo de tudo, para as suas raízes, infância. Entende? Então é importante. Não, os pais têm que dar uma direção, tem que dar um norte pro filho. Mas dentro da gente, a gente não pode alimentar um sentimento de que eu quero que meu filho seja aquilo ali, e se aquilo não acontecer, me frustrei e eu tenho que saber administrar essa questão. Porque entender, essa frustração daí vem da tua infância. São coisas que você, às vezes, que projetou para você não deu, e você projeta também no filho. Entendi. Então agora eu vou fazer tudo diferente, viu? Eu não consegui, agora eu faço. E parece que isso é simples, mas não é, né? Tem famílias que, vamos dizer assim, tem um padrão. O pai é médico, se o meu filho não é médico... Isso. Gera até, não falo mais contigo, te deserdo, né? Como se diz, não vai... Isso é complicadíssimo, né? Lidar com essa frustração dos filhos não atingirem as nossas expectativas, né? Ou que nem a gente fala, às vezes, nós estamos vivendo numa fase, né, que são adultos infantilizados cobrando uma posição madura das crianças, né? Isso aí pra mim é o mais absurdo de todos. Às vezes a gente, né, por que isso? Porque os adultos hoje querem que as crianças sejam mini adultos, né? O que tá acontecendo com a mente do... Isso aí, perfeccionismo. O perfeccionismo. Perfeitinho, não, criança é criança. Criança erra, cai, levanta, chora, se suja, quebra coisas, criança é criança. E eles têm o direito de ser criança, entende? Só que isso não tira o direito dos pais educá-los, dar limite, equilibrar, entende? Tudo isso faz parte. É um equilíbrio de tudo, né, Mari? Não se cobrar tanto e não cobrar tanto os filhos também, né? Que é uma... Tem pessoas que estão em profissões infelizes porque os pais projetaram aquilo, né, para aquele filho, entende? E daí, por exemplo, uma pessoa que, ama artesanato. Ama artesanato, e tem sonho, é lindo assim, sabe? Fica fazendo assim nos finais do dia, aquela coisa toda de artesanato. Mas trabalha como professor. Por quê? Porque era o sonho dos pais. Entendi. Se dizer, a mãe direcionou para aquele lado. Entende? Mas daí ele deixa de fazer aquilo que ele mais ama, né? Para fazer aquilo que a mãe ama, vamos dizer, entende? Que a mãe queria muito para ela, daí passou pro filho. Não.
Entende? Daí o que tem que acontecer ali? Tem que liberar esse filho tem que se tratar, tem que liberar essa mãe, agradecer por tudo, mas ele tem que seguir. Entendi. Tem que seguir, porque faz parte da vida dele. E a mãe também tem que lidar com o sentimento de entender, né? Porque é difícil também, né? A gente, eu passo muito por isso também, né? Porque trabalho junto com o Edu. Então, você entender que esse vínculo pode acabar, que ele pode... Sim. Se ele chegasse hoje e dissesse, eu vou ser médico. Como assim, médico? Linha, né? Não, mas quem vai fazer isso? É complicado pra gente, como mãe, entender esse processo, né, de cortar vínculos ou de desestabelecer padrões que a gente criou. Mas a gente consegue, Mari, se diz pra gente que a gente consegue, com terapia, com autocuidado. Consegue. E consegue... a vida de um adulto, Dani, é pequenos cortes. Ela tá sempre dando cortes nela mesma. Entende? Deu. Até aqui eu podia, agora daqui já não é mais comigo. Entendi. Com a minha amiga, até aqui eu podia, agora não é mais comigo. Com o meu filho, até aqui, agora eu tenho que deixar ele. É pequenos cortes que vai dando. Mas essa mãe, Maria, ela tem que ser curada, né? Porque uma mãe emocionalmente ferida, ela fere os filhos também. Fere também. Muito. Muito. Né? Muitas vezes sem perceber. Sem intenção, né? Não é intencional. Não. É sem perceber. Não, às vezes é... Dani, você treina um ser humano daquela forma. Então, ela veja o mundo daquela forma. Tá. Entendeu? Formou a criança ali nos 12 anos, formou daquele jeito. Não tem como a criança que passou por dias e meses e anos ali de um jeito, sendo criada daquela forma, daquele jeito, de repente ela chega ali nos 18, 20 anos, agora eu vou fazer tudo diferente. Como? Se o inconsciente dela, o cérebro dela tá mandando aquele comando. Tudo que nós fizemos por muito tempo, o nosso cérebro se adapta. Entendi. Mesmo que for uma coisa errada, ele vai se adaptar com aquele padrão ali. Vai se adaptar por certo. Por certo. Por certo. Entendi. Mesmo que seja uma coisa errada, se fizer por muito tempo, o cérebro acostuma e faz aquilo naturalmente por certo. Meio que nem aquele ditado, que uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Aí. Pro cérebro se torna uma verdade. Isso. Né? Então, uma mãe... Por isso que é importante, né? E é tão bom, né, Mari? Se você pudesse agora, pra gente finalizar, dizer alguma coisa para todas as mães que estão nos ouvindo aí, você que atende diariamente mães e que lida com essas questões aí, o que você diria, assim, para elas? Eu diria para as mãezinhas que levar a vida mais leve, não se cobrar tanto, não se exigir tanto, saber que se você é mãe solo ou se você tem um companheiro, mas você olhar um pouquinho para dentro de si, cuidar um pouquinho de si, botar máscara em você primeiro, sabe? Aquela máscara de oxigênio, porque daí você respirando bem, você consegue cuidar daquele bebezinho, daquele filho, daquela criança que tá ali do teu lado. Mas cuide primeiro de você. Se deu alguma coisa errada, deu errado. Respira, levanta a cabeça e vamos de novo. Eu disse ainda, uma pessoa esses dias disse assim, ó, é como se caísse, Mari, mas quando eu vou lá e faço, eu como alguma coisa, eu tô ali fazendo, né, uma dieta, eu como alguma coisa e depois eu desando e vou embora. Eu disse, é a criança que caiu no lodinho, sabe aquela criança que caiu na pocinha de lodo? Caiu, levanta e sai, vai trocar de roupinha, né? E tem criança que cai, pega ali a aguinha e ainda vai jogando, né? O lodinho pela cabeça. É uma decisão. Caiu, tropeçou, caiu, levanta e segue. Cair é normal, faz parte, tá? O importante é levantar, não permanecer caído. Tropeçar e cair faz parte. O importante é levantar e seguir em frente, entende? Para levar a vida mais leve. Aprender a se perdoar também, porque às vezes perdoa tantos outros, mas não consegue se perdoar a si próprio. Autocobrança, autoculpa, né? Se perdoar, eu errei, tá bom, errei. Pronto, às vezes errou mesmo, tá? Agora eu sigo daqui pra frente. Sabe qual é a melhor parte? É quando eu sempre digo, a evolução do ser humano é o quê? Não é porque nunca errou, não. É quando errou e percebeu que errou. Eu percebi que errei, eu evoluí. Não precisou o outro vir dizer que eu errei. Sim. O outro viu, Dani, o que tu fez lá? Olha só. Não, a Dani foi ali e disse, não, eu errei, eu vi. Então, evolução é isso. Eu aprendo comigo mesmo, eu errei, entendi, vou ali, me corrijo, levanto aquele tombinho e sigo em frente com a vida mais leve, me perdoando,
aprendendo a me perdoar e aprendendo a perdoar também aqueles, né, que estão ao redor, que faz parte, fazer a vida ser mais leve. E a gente vai acertar e errar muito como mãe também, isso é normal. É normal. É que nem você falou, é normal. É a primeira vez sendo mãe de um, é a primeira vez sendo mãe de 2, é a primeira vez sendo mãe de 3, é a primeira vez que está vivendo. Nós estamos passando por aqui pela primeira vez, não podemos nunca esquecer disso. É verdade mesmo. E não vem com manual. Não vem. Ainda bem que tem a terapia, né, Mari, que pode nos ajudar também. Eu vou deixar, Mari, aqui tem o Instagram, tudo, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo também, né? Para o pessoal que quiser te conhecer, te procurar, conhecer aí nas redes sociais também. Gente, lembrando que vocês tiverem dúvidas, ideias e sugestões para próximos temas aí, podemos chamar a Mari de novo, deixa aqui nos comentários, né? Mari, quero te agradecer mais uma vez, nós que somos já... Mari me ajuda muito, né? Coração já, né? Mari, a gente compartilha dos mesmos filhos agora, né, Mari? Dos mesmas emoções, né? Estamos vivendo emoções juntas aí. Quero te agradecer, sempre aprendo muito contigo. É bom ter você do nosso lado aí. É muito bom ter você, porque você fala... Calma, Dani, é assim, é normal, respira, enxerga de outra forma. Ai, ufa. É isso. Verdade. Obrigada, Mari, por hoje, tá? Obrigada. Sou grata também, muita gratidão por esse momento aqui, de verdade. Obrigada. Gente, até o próximo.